responsabilidade com Israel. Ele ainda estava cuidando do rebanho do seu pai Jessé. Mas por seu pai dar uma ordem, ele deixa o rebanho guardado com um guarda. Faça assim com o dedo, um guarda. Mais forte, diga, um guarda. Ele deixa as ovelhas com um guarda e vai ao ide que o pai manda no vale do Carvalho para se encontrar com o exército de Deus, com o exército que é Israel, porque estava vindo contra o exército batalhão de inimigos que antes do diabo pensar que ganha a guerra, Jesus chega primeiro. Era tanta que os guerreiros fugiam quando viam o chefe, que era um Golias. Quando vinha a ameaça, quando vinha o aviso, missionária Francisca, os homens de guerra fugiam tudinho, saia na carreira. Pega lá no teu irmão e diz assim: mas tu não vai correr não. Diga, tu não vai correr não. Diga, porque a guerra é do Senhor. Balança, diga, a guerra é do Senhor. Diga, a guerra não é tua não, a peleja não é tua não. A peleja de Deus, a peleja de Deus, a peleja de Deus, a peleja de Deus. Levanta a mão do irmão e diga, a peleja de Deus, a peleja de Deus. Aí a Bíblia diz que quando eles se encontram, Davi começa a ouvir. Davi estava ouvindo o anúncio. E disseram: ei, aí vem dar uma fileira de inimigos. E eles são organizados, porque o diabo é organizado. Mas ele termina sendo bagunceiro e destruído pelo nome de Jeová. Ele organiza, ele mesmo cai por terra. Porque mais organizado do que o céu não há, e acima dele não há outro. Glória a Deus. Mas para Davi chegar e participar do acontecimento da guerra, a Bíblia diz que Davi deixou as bagagens. E Deus começou a me dizer aqui: para entrar em guerra, o crente tem que deixar a bagagem. Porque bagagem, peso sobre os ombros, impede de você guerrear. Levante a mão para o céu e diga assim: a bagagem já caiu. Ele soltou a bagagem nessa cara de matéria. Porque um guerreiro com bagagem, tu já viu guerreiro com bagagem, meu irmão? A bagagem de peso e sofrimento, de dificuldade na hora de guerrear. Guerreiro usa a arma que Deus dá. Guerreiro usa a arma que ele tem para guerrear. Diga para ter assim: a bagagem tem que ficar de fora da guerra. Diga: na guerra. Diga: só tem arma de guerra. Diga: glória a Jesus. Davi escuta a ameaça. E quando ele escuta a história, e ele ouve, quando alguém falou, me diz: olha, porém todos são de Israel. Quando vê esse homem guerreiro cujo nome é Golias, todos os homens correm com medo do filisteu. Diga: e quando Davi ouve isso, ele diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele. Não tinha nenhum para entrar nessa guerra. Mas olha para teu irmão e diz assim: mas chegou um aqui nessa noite, que é você. Eu vejo tanto demônio pegando a bagagem. Eu vejo tanto demônio que já saiu disparado. Porque viu esses crentes sapateando. Porque viu esses crentes dando glória. Porque viu
Jesus, se ninguém vai, eu vou orar. Jesus, se não tiver ninguém pra ir, eu vou. Pega na mão dela aí, pega na mão dela. Diga assim: você não vai desistir, não. Diga: essas afrontas foi pra te causar medo. Diga: porque o inimigo já sabia que ia ter Cadê os guerreiros aí? Cadê os escolhidos? Eu ouvi Deus dizendo aqui nessa noite que tem uma espada. E a espada é a palavra de Deus. Essa vence o inimigo. Essa vence o inferno. Essa vence os demônios. Essa vence com a verdade. Ai, glória a Deus, sua casa Deus está mandando uso lá. E a Bíblia diz que, além do anúncio da afronta, houve um anúncio assim: o homem que vencer esse guerreiro, ele vai ser um homem rico. Ele vai receber riquezas do rei. Ainda vai receber a filha do rei. Eita, nossa. Tá ligado, é? Tá ligado aí, tá ligado aí, tá ligado? Tá ligado, sai tá ligado na terra, hein? Liga aí, a ligação é direta, não faz curva, é direta. Quem venceu essa luta? Além de ficar reconhecido, porque todo mundo ia saber, ia querer saber quem foi ele. Porque até ali nenhum teve coragem de enfrentar Golias. Perturbou Israel, afrontou até não querer mais. Mas como a Bíblia diz que tudo que tem começo tem final, tudo tem um tempo determinado. O tempo de Golias foi até hoje. Entendeu não? Diga pra terra, você não entendeu não, é? Golias só foi até hoje porque Deus está dizendo duas armas poderosas aqui nessa noite. Quem quer vitória da glória? Vai ter a filha, vai ser isenta os impostos. Não ia mais pagar imposto, ele e a sua casa. Porque os impostos, irmão, era o que mais consumia o salário. Porque é uma escravidão para Israel. Israel estava, além do Espírito Santo de Deus já ter se afastado de Saul, os ataques eram em todas as áreas da tua vida que estava sendo atacada até hoje. Mas Deus marcou esta festa e esta noite para te dizer: foi até hoje. Foi até hoje. Davi escutando aquilo, ele disse: como é? Quem que feriu o filisteu? Ele disse: tem. Ele disse: Aleluia. Desceu, disse: eu vou para a guerra. Eita, Jesus. Aí Eliabe, seu próprio irmão, disse: o que é que tu veio fazer aqui? Olha aí. Próprio irmão. Você que é o de fora, é o de casa. Tua maior luta tem sido dentro da tua própria casa. Que o diabo olha pra tu todo dia e diz assim: o que é que tu vai fazer naquela igreja? O que é que tu vai fazendo cantando naquele conjunto? O que é que tu vai fazendo tocando naquela mão? O que tu vai fazendo missionária com a Bíblia na mão? E o próprio irmão Eliabe olhou para Davi, olhou para o tamanho. Davi com cheiro de ovelha, sem Glória. veste de guerra, Olha aí. para a aparência humana, porque dentro tinha uma arma poderosa. Aleluia. Glória a Deus. O que é que tu veio fazer aqui? Por que tu não está cuidando do rebanho lá das tuas poucas ovelhas? Foi logo humilhando. Ai, Jesus! Ele é grande. Ele disse: além de tudo isso, olha o que Eliabe diz a seu próprio irmão. Ele diz: se bem eu conheço as tuas presunções. Mas ele não conhecia as presunções de Davi, não. Glória.
era somente mais uma ameaça. Pega na mão do teu irmão e diga assim: o diabo pensa que te conhece. Diga, mas ele jamais vai saber a autoridade que Deus te entregou. Diga, jamais. Diga, ele vai nascer para confundir. Vai nascer para enrolar. Sábado, Foi muito bom. Davi olha para Eliabe e diz: olha, eu sinto muito, Olha aí. porque esta afronta e sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso fingiu para afrontar o exército? O exército do Deus vivo. Pensando que Davi se sentiu só, né? Ele diz: quem é esse que se atreve a afrontar o Glória. exército? E ele não estava só? Olha para teu irmão e diz: quem disse que crente está sozinho? Diga, tem um exército, Deus vivo. Diga do teu lado: ei, teu radacamaná. E naquilo tudo, ninguém deu nada para Davi. E mesmo assim, Davi não se importou. Diga comigo: ele não se importou. Diga, porque as ovelhas estavam seguras. Diga, Davi tinha arma na mão. A Bíblia diz que quando Saul ouviu falar que Davi aceitou entrar nessa peleja, a Bíblia diz que Saul pergunta quem era esse jovem. E a Bíblia diz que Davi fez uma exclamação e Davi disse: olha, eu sou um pastor das ovelhas do meu pai. Olha a referência do homem. Ele mesmo começou a dizer. Ele está dizendo assim: você não sabe o que é que eu passo no campo. Vocês pensam que cuidar de ovelha é somente olhar para ela e cantar com a harpa. Pensa que é só cantar. Alice Maciel, nossa voz. Mas no campo de batalha não só tem louvor, tem ataques. E para ataque, crente tem que estar armado. Diga para Deus: vamos tirar a arma que está guardada agora. Ele disse: olha, vocês me veem lá cuidando das ovelhas e cantando com a minha harpinha, que ninguém dá nada, e essa harpa fala o demônio passa mal. Mas lá no campo me aconteceu duas coisas muito interessantes. O quê? Glória. Ele disse: vinha um urso. E quando eu olho, o urso pega a ovelha pela boca. E eu vou tomar a ovelha dele. E ele quis levantar para mim. Eu peguei pela barba. Diga, pega pela barba dele.
filha da puta. Deus vai calar a boca de Satanás. E quando ele pega aquilo, o leão solta a ovelha. E depois que o leão soltou, ele vai pro inferno. A ovelha tem pastor. Ele disse tudo isso. Nunca vi isso no meu exército. Glória. Ele disse, pois é, pois eu vou enfrentar Golias. Tá bom, então vou fazer uma coisa. Eita! Ninguém vai à guerra se não tiver armadura. Meu Deus. Mas Efésios diz, 6:10, revestivos de toda a armadura de Deus, para depois do revestimento ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. As armaduras de crente não está a roupa de fora. Aí Saul estava fora da lista do céu. Aí disse Davi, tudo bem, moço. Lance as minhas armaduras, dá em você. Porque tem gente que assim menospreza você só com o olhar. Ainda acha que você só vai vencer se tiver com a veste dele. Se tiver com a marca dele. Mas a marca é de Jesus. A marca que o crente vence é o nome de Jeová. Levanta a mão para tu receber mais vitória. Davi disse, até tentou vestir. Porque às vezes a gente tenta vestir. A gente tenta ficar parecido com alguém. A gente acha tão bonito. É. Os príncipes, os reis da terra, os homens que têm condição. A gente acha tão bonito mansões, carros bonitos, roupas elegantes. A gente acha tão bonito aquelas mulheres formosas, né? Que as irmãs de 40 ou 50 se lembram. Eita glória! Começa a olhar e lembrar, mas a Bíblia diz que a formosura, tudo é vaidade. Vai passar tudo. É verdade, glória a Deus! Ele queria que o guerreiro se vestisse dele. Olha aí! Porque ele se achava que era ainda alguma coisa. Porque aquela armadura de Saul só serviu enquanto o Espírito Santo estava sobre ele. Enquanto era desobediente. Enquanto ele tinha o Espírito de vida. Glória. Porque o homem na terra só tem proteção enquanto ele tem o Espírito Santo de Deus. Depois que ele perde, ele não tem mais vida, ele está sujeito à morte. Se ele não se humilhar e se arrepender. Eita, é só! Oh meu Deus, deixa eu cantar, Jesus. Eita, coisa boa! Eu fui pegar uma festa, pastor, Meu Deus! né, num congresso lá em Bahia, pastor disse, você demorou, mas não tem jeito. Porque Deus dá um poder completo, ele não é Deus de remédio. Aí depois tu cantou e foi campo pra todo lado, era fechado, era demônio infectado, era Deus operando, batizando, libertando. Pega uma irmã e diga assim, Jesus. Se tu não dá glória, eu dou glória pra mim.
forte. Eita, é forte. Ele veste as armaduras porque a gente tenta apreciar. Davi podia ter dito, eu não quero. Não. Mas ele ainda aceitou. Porque quando o diabo vem para querer impedir você vencer a guerra, Eita. ele lança propostas. É. Ele lança convites. E os convites de Satanás é quase irresistível. Meu Deus. Mas a Bíblia diz, se tu fugir da aparência do mal, o diabo vai fugir. Pega no esse crente, diga assim, resiste. Diga assim, Deus tem vitória para você. Ele vestiu. Mas como ele não era um jovem como Eliabe, né? Tem gente que olha para a aparência, a beleza, o fome, tenta usar pouco, carinho. Eita de Deus, eita. Ele aceitou vestir aquelas armaduras. Aleluia. Aí Saul disse, agora toma minha espada. Olha aí. Eita, gente. Quando Davi pega na espada, ele disse, não combina comigo não. Eita glória. Eu tenho costume de cajado. Eu só tenho costume com cajado, eu não tenho com espada. Glória. Eita, Aleluia. diga glória ao rei. Ele disse, olha, me desculpe, Libera a bênção. não dá. Ele olha, diz, tem certeza? Ele diz, tenho. E ele devolve para Saul, porque o Espírito Santo de Deus estava em Davi e disse, rejeite. Eita. Aleluia. Porque o que deu é teu. O que Deus te deu é diferente. O que Ele te dá não cabe ninguém tocar em você. Se alguém se orgulha do que tem problema de alguém, seja você mesmo. Assim o que Deus tem pra você não é o que o diabo ou alguém te oferece pra tu subir na vida. Ou subir num púlpito de uma igreja pra querer ser semelhante a alguém, seja você. Se gostar, gostar, se não quiser, deixa fora. Porque não vale que Deus faz guerreiro. Tira a afirmação. Deus conta contigo na guerra. Só que tem uma coisa. Vou terminar, você já está cansado. É forte, é forte. Tem glória para adorar. Depois da oferta de Saul, Davi devolve a espada, devolve as vestes. E aí Davi começa a dizer, olha, eu nunca experimentei. Davi tirou de sobre si tudo aquilo que não pertencia a ele, porque crente que anda com o que é dele não quer dos outros. Principalmente quem não tem o Espírito Santo de Deus. Davi rejeitou e disse, tem uma coisa, eu vou. Mas a primeira coisa que eu vou botar na minha mão é o cajado. Glória. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Os pregadores, os irmãos pregam só falam na pedra, né? É. Mas ele disse, eu vou pegar o meu cajado. Eu acho que Saul disse cajado. Um pau, pedaço de pau. Coitado. Ô irmão, como o diabo fica confundido ao teu respeito. E ele disse, agora eu vou escolher 5 pedras ou seixos. Eita. Lá no ribeiro. Teve que descer. Olha aí. E depois disso, eu vou pôr uma voz de pastor. Eita.